A paz do Senhor Jesus nessa tarde, eu vou deixar para a meditação dos irmãos. E um conselho prático, né, que eu gosto de conselhar os irmãos. Eu conselhando os irmãos, o conselho meu também serve para mim. Irmão, a palavra de Deus, ela nos diz que maldito o homem que confia no outro. Mas nós devemos confiar nas pessoas para trabalhar um com o outro. Mas ela fala, maldito o homem que confia no outro. Quando ela fala que é maldito o homem que confia no outro, não é que é para você deixar de confiar nas pessoas. É porque muitas das vezes a pessoa bota a confiança naquela pessoa mais do que em Deus. A pessoa confia naquela pessoa, acha que aquela pessoa é superior a Deus. Não, irmão, ninguém pode tomar o lugar de Deus. Eu conheci caso de irmão desviar, porque ele confiou tanto no irmão, tanto na irmã, que ele decepcionou ele, que ele acabou não querendo nada com Jesus mais. Mas que culpa Jesus tem dele ter botado a sua crença na pessoa errada? Ele não creu em Jesus, mas foi crer na pessoa. Aí a pessoa decepcionou ele, aí ele afastou de Jesus. Não foi Jesus que falhou com você, foi o irmão. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos apartar dos irmãos que andam desonestadamente. E muitas das vezes a pessoa se aproxima, se une com ele. Aí o que acontece? Ele traz você deposita aquela confiança naquela pessoa, aquela pessoa acaba te deixando na mão e você ficando decepcionado com ele, abate a sua fé, esfria você e você acaba afastando de Jesus por cada pessoa, mas sabendo você que quem errou com você não foi Jesus, foi a pessoa. Então Jesus não tem culpa. Jesus não vai pagar pelo erro do ser humano. A palavra de Deus, ela nos ensina bem claro, olha só, não creia no amigo e nem confia nos vossos guias, daquele que repousa no seu seio e guarda a porta da tua boca. Muitas das vezes os irmãos confia no irmão e fala demais. Não, a palavra manda guardar a porta da sua boca, falar só o necessário. Sim, sim, não, não, passou disso, é procedência maligna. Tem irmão que fala demais. Tem irmão que vai para a igreja, ele fala tanto demais que ele acaba perdendo a benção. E na hora da pregação, quando ele ganha a oportunidade, ele fala que Deus está falando isso. Muitos pregadores fazem isso, pode manjar. Que Deus mandou falar isso com você, que Deus mandou falar isso com fulano, mas Deus não mandou falar nada. Ele já errou ali. Falando demais, falando na boca de Deus e não deixando Deus falar na boca dele. Então, irmão, ele já está mentindo. Acaba ele pagando o preço depois. Por causa disso que há muitos enfermos dentro da igreja e muitos passando tribulação. Porque chega na igreja, muitos pregadores hoje, muitas pregadoras da palavra de Deus, fica falando que Deus mandou um recado para você. Ó, Deus não é moleque, Deus não manda recado para ninguém. Deus, ele vem e fala com você. Ele não precisa de porta-voz, porque nós entendemos a língua de Deus. Esses são os mentirosos nos dias de hoje, nós temos que ter cuidado. Que muitas das vezes, Deus falou isso, falou aquilo que vai te dar isso, te dá aquilo, e acaba a pessoa não recebendo, irmão. E a pessoa se abate e afasta. Deus falou e não me deu, entristece com Deus. Deus não te prometeu nada, você não escutou Deus falar. Você escutou, foi a carne falar e falando que é Deus que está falando, é diferente. Quando Deus fala com você, você escuta a voz de Deus e não vê ninguém. Deus, ele não promete, ele dá. Está até escrito na palavra de Deus que quando a nossa necessidade ela é tão grande, não precisa nós pedir. E antes de nós abrir a boca, Deus nos dá. Então há muitos brincando de pregador da palavra de Deus hoje. E aqui também fala que nós não devemos confiar nem no nosso guia. Quem é o nosso guia? Carnalmente, são os dirigentes que guiam o povo para a igreja para pregar e diz que é o guia. Mas o nosso guia, qual nós devemos confiar, esse não falha, é o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes o irmão, a irmã deixa de confiar no Espírito Santo de Deus para confiar no vosso guia, que é a carne. Muitos botam os pastores dele lá em cima, adoram o pastor dele e não adoram a Deus. O pastor tomou o lugar de Deus na vida dele.
O meu pastor é isso, o meu pastor é aquilo, o meu dirigente é isso, é uma maravilha. E Jesus é o que na sua vida? Foi quem que morreu na cruz do Calvário? Foi Jesus. Eu conheço muitos dirigentes de igreja, muitos presbíteros que confiou muito nos pastor presidente. Hoje em dia está em casa aí, ó, afastou da presença de Deus e diz que está em casa, que não vai para a igreja, mas está com Jesus. Não está com Jesus. Tem que haver um conserto. Porque você não pode ficar dividido. Se você é pastor de Jesus, Jesus não tem culpa do homem que falou com você. Porque Jesus não falha com ninguém. Você não leu a Bíblia, você não lê a Bíblia, você não é leitor da palavra de Deus. Você tem que ler mais a Bíblia. Porque muitas irmãs dentro da igreja hoje querem fazer de profeta, como eu falo nos vídeos, não existe profeta no Novo Testamento. Foi o último profeta dos profetas que veio e parou, foi Jesus Cristo. Daí para cá só tem profecia se cumprindo. As mulheres ficam dentro da igreja. Eis que eu sou seu Deus. Eis que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é. Deus não abaixa no corpo de ninguém, meus irmãos. Já começou errado por aí. Nosso corpo é sujo para Deus. Deus não abaixa no corpo de ninguém. Até porque que Deus é tão poderoso, se ele arriar no corpo da pessoa, a pessoa se explode. Você vê que a pessoa não pode ter Deus, receber Deus no corpo dele, porque Deus é santo, ele não tem parte na iniquidade, porque até Moisés, para ver Deus, vê o Deus pelas costas. Até se olhar para Deus, o cara não aguenta, ele morre. Que dirá Deus abaixar no corpo dele, irmão. O que entra no nosso corpo, o que usa o nosso corpo, que vem de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Ele usa nós. Ele usa, porque nós somos o templo dele, então ele usa nós. Você sente a presença do Espírito Santo, você recebe ele no seu corpo, porque ele é o Espírito Santo de Deus. Agora, muitas mulheres, que eu não vou citar a dominação que é antiético, mas ela fica, eis que eu sou seu Deus, eu vou fazer, vai acontecer, não faz nada, irmão. Porque não é Deus. Porque você pode ver a vida dessas mulheres que diz que é profeta, esses homens que diz que é profeta de Deus. Ele não tem bom testemunho, ele não tem exemplo. Você acha que Deus vai deixar de fazer na vida dele primeiro, para que Deus seja glorificado na vida de vocês através dele, para passar por ele e fazer por vocês? Não, irmão, isso é mentira. É igual muitos crentes que oram para o irmão ser curado, mas ele está enfermo. Se a oração dele não valeu para ele, ele continua enfermo, irmão, há alguma coisa errada, tem que haver um conserto. Se a oração dele não vale para ele, tão pouco para você. Se ele está enfermo, você vai ficar também enfermo, você não vai ser curado. Tem alguma coisa errada. Às vezes o irmão vive de qualquer maneira, tem que se consertar com Deus. Primeiro, para mim orar para os irmãos, a minha oração tem que valer para mim, porque se ela não valer para mim, certamente não vai valer para o irmão, porque eu estou desmartelado na presença de Deus. Aí, como não há cura hoje mais nas igrejas, como não há mais libertação, porque até as irmãs que fazem culto de libertação não estão libertas, os irmãos que fazem culto de consagração não é consagrado. Aí ela começa a sapatear para chamar a atenção da igreja. Eis que eu sou seu Deus, eis que eu faço e aconteço. Não é Deus. Não é Deus. Os irmãos, as irmãs têm que parar com meninice. Por isso que a palavra de Deus fala claramente. Não creia no amigo, nem confia nos guias daquele que repousa no seu seio. E guarda a palavra da tua boca. Fala menos. Às vezes Deus nem operou. O irmão no outro dia está contando falso testemunho também é pecado. Houve operação lá, e Deus curou, Deus salvou, e a pessoa que foi enfermo saiu enfermo, Deus não curou, e ninguém aceitou Jesus. Como é que Deus salvou? Salvou sim, porque você entrou com vida e saiu com vida, você teve livramento. Então são falsos testemunhos, meus irmãos, não devemos acreditar. O milagre, quando Jesus fazia, o povo via sinais e prodígios, os discípulos dele também. E Jesus ainda proibia que ele falasse, vai, não fale para ninguém e não peque mais para que não te suceda as coisas piores.
Porque a causa da enfermidade, às vezes, é o pecado, a desobediência. Jesus, ele proibia de divulgar. Hoje os dirigentes da igreja não fazem nada, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Ele diz, eu orei, fulano foi curado. Ô irmão, Deus não é seu servo, Deus não é seu escravo. Você fala que orou, Deus curou. Então você que manda em Deus? Irmão, nós somos servos de Deus, não é Deus que é nosso servo, não. Há muitos presbíteros hoje, há muitos missionários evangelistas que é uma vergonha no evangelho, dando falso testemunho. Isso é contra a palavra de Deus. Deus fala, não dará falso testemunho. É o primeiro mandamento, meus irmãos. E ele já está ali abolindo, transgredindo o mandamento, dando falso testemunho, enquanto o primeiro mandamento é amar o Senhor, seu Deus. Depois o seu próximo. E depois vem falando que não é para dar. Falso testemunho está nos mandamentos. O primeiro é amar o Senhor, seu Deus. Depois ao teu próximo como a ti mesmo. Honrar teu pai e tua mãe, não dará falso testemunho. Então, irmão, ali ele está abolindo os mandamentos de Deus. Ele está dando falso testemunho, enquanto o próprio Jesus fala que não para dar falso testemunho. Então, meus irmãos, muitos estão escandalizando a palavra de Deus. Muitos confiam no guia. A palavra de Deus fala que não é para nós confiar nos vossos guias. Confiai só no Senhor, seu Deus, só em Jesus, só no Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Fica na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama. Amém, meus irmãos?